versículo 1. Porventura, não clama a sabedoria, a inteligência não eleva a sua voz? No cume das montanhas, posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos, alça sua voz na entrada das torres, junto às portas das proximidades da cidade. É a voz, ó homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois coisas magníficas vos anuncio, de meus lábios só sairá a retidão. Portanto, porque minha boca proclama a verdade e os meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas, nela nada há de falso nem de tortuoso. São claras para que as entenda e retas para que chegou a ciência. Recebei a instrução e não o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro, pois a sabedoria vale mais do que as pérolas, e a joia alguma pode igualar. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor ao Senhor é o ódio ao mal. O orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis que eu detesto. Meu é o conselho, é o bom êxito, minha inteligência, minha força. Por mim reinam os reis, e os legisladores decretam a justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e irmã, nesta palavra nós vimos que Deus está nos falando da sabedoria. E em alguns lugares, eu não me lembro bem, na Escritura vai dizer que Deus é a própria sabedoria. Então, se Deus é a própria sabedoria, Ele que nos fala essa noite, amém? Amém. Ele está dizendo para nós que nós precisamos ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele, abrir o nosso coração para entender, porque as palavras dele são santas, são retas. Porque a palavra de Deus que sai da boca dele é palavra que cura, que liberta, que restaura. Mas eu preciso que nós tenhamos essa cumplicidade nas palavras de Deus, na palavra de Deus. Acreditar, confiar que Deus está pronto para nos amar sempre, dar um coração novo, restaurado e cheio da sabedoria e da ciência. É preciso que nós entendemos, até mesmo para o lado espiritual, as coisas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus e ao Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: olha, quando eu for, eu enviarei a vós o Espírito Paráclito, o qual vos ensinará toda a verdade. Então é preciso que eu viva a sabedoria de Deus na presença do Espírito Santo. Eu conheço a sabedoria de Deus como? Vivendo no Espírito Santo, me abrindo ao querer de Deus, me abrindo à efusão do Espírito Santo em minha vida. E aí sim, através do Espírito Santo, eu vou ter a abertura de entender que Deus é que manda, Deus é que tem a vontade, precisa ter a vontade maior na minha vida. Essa é a sabedoria que Deus nos proporciona. A sabedoria que
que Ele nos proporciona é a sabedoria de estar na presença dEle, de chamar Ele, de clamar Ele nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes, seja qual for o momento da sua vida, das nossas vidas, dizendo no plural, nós precisamos clamar a Deus incessantemente. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia, por sabedoria. Nós precisamos clamar a Deus para nos ensinar o caminho reto. Porque às vezes a gente vai caminhando, e às vezes a gente vai caminhando pelos costumes. E Deus fala conosco nessa noite que não é pelos costumes, mas é pela santidade e pela sabedoria. Porque talvez eu possa me acostumar a fazer algo errado e achar que está certo. Tem gente acostumada a mentir, contar mentira, e aqui está dizendo, olha, que não seja mentiroso. A sabedoria, sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda, ou seja, se nós vivermos na sabedoria de Deus, nós teremos prudência, nós teremos a ciência profunda, o temor ao Senhor. Aquele que confia, que entrega ao Senhor a vida, odeia o mal. Nós não podemos aliar ao mal e aliar a Deus, não tem como. Jesus disse, olha, se você amar a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Se você disse que ama a Deus, mas procura mais, aqui está dizendo, procura mais viver a riqueza do que a prudência, a sabedoria, a ciência, está errado. Porque quando eu busco algo grandiosamente na minha vida e Deus não está naquele projeto, eu me afasto de Deus. É preciso que Deus seja o centro das nossas vidas e também dos nossos planos. Claro que a gente precisa fazer planos, projetos, sonhar mesmo, comprar, endividar, né? Louvado seja Deus. Mas depois a gente paga. Se não pagar, a gente morrer, fica aí a dívida. Brincadeira à parte. Mas é assim. Mas Deus precisa estar ali. Deus, eu vou me endividar. Eu sei que o Senhor vai providenciar, porque Tu és a providência, então me ajuda. Mas tem que escutar, tem que ter sabedoria de entender se realmente Deus quer que você faça aquela dívida. Tem que entender se realmente você fazendo aquela dívida, você vai ter uma vitória depois. Porque às vezes vai lá, compra roupa nova, sapato novo. Não é isso. É planos, projetos, coisas que realmente edificam. Mas tem hora que, infelizmente, as dívidas pegam a gente sem querer mesmo, sem plano, sem projeto, já chega lá no meio, tudo que a gente tem levando embora. E aí que nós precisamos ter a sabedoria de permanecer firme na graça de Deus. Porque por trás dessas coisas pode sim ter a mão do maligno para nos tirar a graça, para nos tirar da presença de Deus. Olha, está vendo? Você está caminhando aí, está endividado até a morte, já tem gente batendo na sua porta, mas não tem problema, porque Deus proverá. Porque a nossa conversa precisa ser: a minha confiança e a minha sabedoria vem do céu. A minha confiança, eu estou enraizado em Jesus Cristo, eu estou enraizado em Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, mesmo que vier as tempestades das dívidas, mesmo que vier os problemas da minha vida, eu vou continuar firme na presença de Deus. Isso é viver a sabedoria. Isso é abrir o coração para viver a ciência, a sabedoria, a inteligência que é do alto. E
e dizer, ser como aqueles 3 jovens, falou: o mesmo rei que você me lançar na fornalha do fogo, nós não vamos deixar de adorar o Deus eterno. Que fé tremenda! Eu não tenho essa fé ainda. Eu chego lá. Porque se falar vai jogar na fornalha de fogo, é melhor sair correndo, né? Por baixo para esperando. Mas isso é fé. E também prova, viu? E às vezes a gente cai em umas fornalhas de fogo, não como a de Nabucodonosor, mas algumas ciladas que o mundo nos prepara, nos coloca para tirar a gente da graça de Deus, ou até mesmo, como eu dizia ontem, até mesmo Deus usa de algumas coisas para nos aproximar dele, que a gente vai afastando, e como eu disse no início, que a gente vai pegando costumes, e às vezes a nossa fé fica mecânica ou rotineira demais. E aí nós precisamos ter a sabedoria de voltar. Opa, peraí, onde está o Senhor nesse plano? É o temor a Deus. Onde está o Senhor nesse projeto? Onde está o Senhor na minha vida? Entra aqui, Senhor. Senta comigo, Deus. Vamos conversar. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Ó, eu estou sem sabedoria nenhuma, me ajuda. Me dê a tua sabedoria. Salomão, ele fazia todas as coisas porque ele poderia ter pedido toda a riqueza do mundo quando Deus estava diante dele, mas Salomão disse: não, dai-me a sabedoria e dai-me a inteligência. Dai-me o dom da ciência, porque eu preciso da sabedoria para governar com sabedoria. E foi um dos reis mais sábios da história da Bíblia. Mais sábio e mais rico. Era um dos reis mais ricos. Inclusive, temos ditado aí que quem descobriu o Brasil foi o rei Salomão. O outro que veio, aí que eu não vou dizer o nome, ele veio só para fazer da terra, na verdade. Então ele veio, ele conheceu este lugar, abençoou este lugar e entregou nas mãos de Deus. Por isso nós somos brasileiros. Louvado seja Deus. Amém. Eu não sei dizer exatamente se era um pedaço da terra prometida, mas só sei que Bera, que atravessou o Rio Jordão, andou demais e chegou. Então, ele teve sabedoria. Ele teve... tem alguns lugares, só para complementar, que eu comentei que o rei Salomão descobriu o Brasil, é porque tem alguns lugares, eu não sei onde no Brasil, mas na Bahia, no Amazonas e no Acre, tem gravuras dizendo que um rei, naquela época, veio e visitou o Brasil. Conheceu este lugar, porque na verdade só existia índios. Quando ele veio, só existia índio, aqui era índio. O Brasil, nós somos mais antigos um pouquinho, né? Assim, nós temos mais de 30, mas a gente sabe dessa história, porque no Brasil, quem residia no Brasil eram índios. Então, na verdade, isso é uma outra história, não vou aprofundar muito, mas eles gravavam tudo o que acontecia na tribo ou em qualquer lugar desse Brasil, os índios gravavam. Inclusive tem um lugar que a gente vai que tem gravuras de índios em pedras. Ele tem desenho, tem escrita. A gente não entende nada, mas tem até escrito lá. É isso. Então, para completar, eles escreveram que veio o rei. Ou seja, o primeiro a pisar no Brasil, de outro planeta, de outro país, né? Foi o rei Salomão. Na sabedoria de Deus, porque ele era muito sábio, tinha muita sabedoria. Então, o que nós pedimos a Deus, pelo menos um pouquinho da sabedoria de Salomão, que nós precisamos ter.
E um pouquinho da riqueza também, não esqueça. Então é isso. Nós precisamos viver a sabedoria em Deus. Que da nossa boca não saia palavras que afrontam, palavras que destroem, palavras que afastam a inteligência, que afastam a sabedoria, porque olha o que está dizendo assim no versículo 14: meu é o conselho e bom êxito, minha inteligência e minha força. No versículo 13, deixa eu olhar, peraí, meus olhos estão embaralhados, 13, isso mesmo. O temor ao Senhor é o ódio ao mal. O orgulho, a arrogância, o caminho perverso, boca mentirosa, eis que eu detesto. Essa é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus dizendo esse versículo. Eis que eu detesto aquilo que é profano, aquilo que é errado, a arrogância, o orgulho, a perversidade, a mentira. Eu detesto essas coisas. Deus dizendo, não me agrada. E às vezes o inimigo vai colocando no nosso coração a mentira, a calúnia, o orgulho, vai colocando a arrogância da gente. Pense num trem feio, pobre, arrogante. Misericórdia. Não tem um cai duro e acha que vai ser o rei de Salomão. Não é. E é pobreza mesmo, porque além de ser pobre financeiramente e espiritualmente. Porque se eu tenho orgulho, sou orgulhoso, sou arrogante, eu não tenho riqueza espiritual. Ou seja, eu não vivo o Espírito Santo. E tem gente que está lá, opa, louvado seja o Senhor, mas é orgulhoso. Por isso que Jesus vai dizer, olha, muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Porque só busca, como disse aqui o versículo 10, só busca o dinheiro, só busca as joias, a ganância, as pérolas preciosas da vida, mas esquece de ter Deus como centro. Esquece que é preciso ter humildade. Entenda bem, humildade não é ser capaz de ninguém, tá? Porque às vezes a gente pensa que ser humilde é ser pisado pelos outros. Não é isso. Em algum lugar, Jesus foi pisado por alguém? Não. Tudo o que aconteceu com Jesus, ele cumpria a vontade de Deus. Agora, ser pisado pelos outros, não. Porque ele tinha sabedoria de desviar de todas as coisas, às vezes o pessoal falava ou queria fazer com ele, ele simplesmente saía. E às vezes a gente precisa ter essa sabedoria também, de que a gente acha que ser humilde é a gente estar lá morrendo, os outros pisando a gente, humilhando a gente, tirando a fé da gente, fazendo a gente ficar nervoso. Isso não é ser humilde, não. Isso é besta. Besta demais. A gente não fala, mas isso é besta, menino. Está pisando você, né? E a gente fica lá, não, estou ajudando. Está ajudando e morrendo. Não é isso. Nós precisamos ter a sabedoria até mesmo nisso. Na humildade. Como ser humilde, Senhor? Como eu posso ser humilde, Senhor, estou aqui? Uma humildade que Deus ama é a nossa sinceridade, sabia? Nós precisamos dizer, olha, Senhor, não tem sabedoria nenhuma, mas eu tenho certeza que a sabedoria que eu tenho é o Senhor que me dá. Eu não tenho inteligência nenhuma, mas a inteligência que eu tenho é o Senhor que me dá. Então dobra ela, Senhor. Eu quero a tua sabedoria. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, então me ensina. Isso é depender de Deus. É ter sabedoria de depender de Deus. Isso aí, Deus ama isso. Porque aí, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter a graça de estar conversando com Deus. Não deixa somente na hora da necessidade, do aperto, do sufoco.
da espada de dois gumes querendo atravessar a gente. Não deixa para essas ocasiões. Todo instante. Tenha sabedoria de todo instante dizer para Deus: estou aqui, Senhor. Não tenho nada para te dizer, mas eu estou dizendo para o Senhor que não tem nada para dizer. Isso é ser humilde. Isso é ser sincero. Às vezes vem na Santa Missa, aí no momento de colocar as intenções, a gente pensa no cachorro, na árvore, que foi em casa, o jardim. Mas a gente não fala com Deus: olha, está aqui meu coração, Senhor. Não tenho uma palavra para te dizer. Eu tenho errado demais, mas eu estou aqui. Olha para mim. A sinceridade. Deus gosta disso. Então eu te convido já neste momento, colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. E vai pedindo ao Senhor: dá-me sabedoria, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria. Dá-me a tua sabedoria, Senhor, para que eu possa dirigir as coisas na minha vida, Senhor. Dá-me a tua sabedoria para que eu possa delegar e também governar a minha casa, Senhor. Dá-me a tua sabedoria, Senhor, para que nessas voltas aulas também eu possa ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho, um bom professor que dá aula, um bom aluno. Dá-nos a graça, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de fazer a tua vontade. Dá-nos a sabedoria de viver na tua vontade, de clamar ao Senhor, mesmo quando a gente não lembrar, Senhor. Mesmo quando a gente achar que a gente não está precisando de Ti, Senhor, dá-nos a graça de clamar o Teu nome. Dá-nos a graça de conversar com o Senhor, de chamar o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa situação, Senhor. Me ajuda nos problemas que estão acontecendo na minha vida, Senhor. Me ajuda nas dívidas que eu tenho feito. Me ajuda, Senhor, nas consequências que eu estou pagando. Me ajuda, Senhor, a levantar. Me ajuda a vencer. Mas também me dá um coração manso e humilde como o Teu, Senhor. Também me dá sabedoria de viver na Tua graça. Também me dá a sabedoria de viver a humildade, a sinceridade, que a mentira vá embora da minha vida e que prevaleça a verdade, Senhor. Que eu busque a Tua graça, que eu busque a Tua sabedoria na minha vida. E vai dizendo para Ele: eu estou aqui nesse momento, Senhor. Olha para a minha vida, Senhor. Olha para o meu coração, Senhor. Vê como estou, Senhor. Vê, olha para mim, Senhor. Olha para a minha casa, olha para a minha família, Senhor. Olha para os meus, Senhor. Cuida de mim. Cuida, Senhor, de tudo que tenho. Olha para os meus bens. Cuida dos meus bens, Senhor. Porque se eu tenho é porque o Senhor me deu a sabedoria. E se eu não tenho também, Senhor, dá-me a sabedoria de ter. Olha, Senhor, para todas as áreas da minha vida. E fica comigo, Senhor. Vai me dando sabedoria. Vai me dando a inteligência de ser uma pessoa melhor cada vez mais. Mas uma pessoa melhor para o Senhor, meu Deus. Vai me dando a Tua sabedoria para mim ter temor, amor ao Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Vai me dando, Senhor, a Tua sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito da sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito da inteligência. Derrama, Senhor, sobre nós o Espírito da ciência. E vai curando, Senhor, todas as áreas da nossa vida. Vai curando as áreas áreas que nós somos decepcionados, Senhor. E vai curando as áreas físicas, espirituais, psíquicas, Senhor. Coisas que ficaram gravadas no nosso psicológico, Senhor, de antigamente, coisas do passado, que o Senhor possa tirar.
coisa, Senhor, que nos feriu, que nos machucou. A sabedoria, meu irmão e minha irmã, a inteligência também faz parte disso, que a gente tire todas essas coisas que não é do agrado de Deus, coisa que nos vai ferindo, que vai nos machucando. Permita que o Senhor te mostre aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Vai pedindo a sabedoria, dá-lhe a sabedoria da clareza, Senhor. Porque o Senhor diz que reta as suas palavras, juste as suas palavras, e nada de falso há nelas. Então, por isso, toda falsidade, tudo aquilo que é oculto em nossa vida, caia por terra hoje, nessa noite. Todo sofrimento oculto caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade oculta caia por terra em nome de Jesus. Toda tristeza oculta que estiver na sua vida, no seu passado, no seu pensamento, caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é a sabedoria da sua vida. O Senhor é a sabedoria que te cura, que te liberta. Deus quer te ver livre, sábio para Ele. Porque Deus te fez para servir. Deus te fez para que você converse com Ele, que você tenha diálogo com Ele. Adão e Eva, quando eles viviam no paraíso, eles tinham diálogo diário com Deus. E Deus se fazia presença na vida deles. Então, é preciso, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos diálogo com Deus, para que Deus seja presente na nossa vida. E mesmo no silêncio, Deus vai estar do nosso lado. Porque até o silêncio, Deus respeita na sua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele cuida de você. Porque Ele é bom, é a sabedoria, a inteligência e a ciência. Vai agradecendo a Deus pelo dom da sabedoria que o Senhor tem derramado sobre o seu coração, pelas curas e libertações que o Senhor tem realizado na sua vida. Vai dizendo para Ele que és maravilhoso, Senhor, porque o Senhor vai me dar a tua palavra, a palavra de sabedoria. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que ampara, que dá sabedoria àquele que não é sábio, e também dá justiça àquele que está na injustiça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para mim, porque o Senhor olha para a minha vida, olha para os meus, olha para os meus planos e projetos. Muito obrigado. Bendito seja, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a ficarem de pé. Estenda as suas mãos aqui para a caixinha de oração. Senhor nosso Deus, na autoridade do Teu nome, do Seu sangue, do sangue de Jesus, pedimos que o Senhor venha atender esses pedidos que estão nessa caixinha de oração. Pessoas que precisam de cura física, espiritual e psíquica, sejam curadas nessa noite. Visita cada irmão, cada irmã que colocou aqui o seu pedido de oração, e os nomes cujos estão aqui sejam visitados, Senhor. Sejam curados na autoridade do Seu nome, Jesus. Que a Tua graça, ó Deus, possa alcançar cada pedido que está aqui. O Senhor conhece cada um deles. Que o Senhor realize o mais profundo e realize outro, Senhor, que talvez não tenha sido pedido. Que o Senhor venha dando a cura física e espiritual. Que o Senhor vai curando toda a enfermidade, Senhor, e libertando o Senhor de tudo que não provém de Ti. E pedimos a Ti, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, passe na frente, roga por esses pedidos e pelos pedidos que estão no nosso coração, pessoas que nos pediram oração. Passe na frente, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
quero entregar, Senhor, essas vidas, Senhor, esses irmãos e irmãs, teus filhos e filhas que hoje veio aqui nesta igreja, neste grupo de oração, para que juntos louvássemos o teu santo nome. Que o Senhor derrame a tua graça e a tua proteção sobre cada um deles. Que o Senhor derrame a cura e a libertação sobre cada uma dessas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que nem o mal te atinja, meu irmão e minha irmã, pelo nome e sangue de Jesus. Seja revestido agora da força do alto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.